Apocalipse capítulo 2, verso 21. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Senhor, meu Deus e meu Pai fiel, Deus santo de poder e glória, conceda-me, Senhor, graça para anunciar essa mensagem, ó Deus da salvação. Eu preciso da Tua revelação em Cristo, ó Deus. Oh, meu Deus, dá-me sabedoria, inteligência, paciência, maturidade. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo, meu amigo, minha amiga, Deus santo de poder e glória, Deus abençoe a sua vida poderosamente. Hoje o tema é sobre Jezabel e a necessidade de sermos cumpridores da palavra de Deus. Aqui a profecia em Apocalipse está dizendo que Deus dá tempo para que você venha se arrepender dos seus pecados. Jezabel, ela era opressora, ela matava cristãos obedientes, que cometiam falhas, e a lei é viva e eficaz. Porém, viver é Cristo, morrer é ganho. Por isso Deus nos faz um alerta que a única maneira de escaparmos de Jezabel e dos homicidas é sendo santo. Sede santos, porque eu sou santo. É ser reto. Não pode viver tropeçando. Você precisa viver em santidade ao Senhor. E nenhum mal lhe tocará. Aquele que é nascido de Cristo conserva a ti mesmo, e o maligno não lhe toca para causar dano. Jezabel, ela matava os cristãos, os servos do Senhor, que não conseguiam ter constância. Por isso que o apóstolo disse, insensatos Gálatas, pela inconstância dos Gálatas. Jezabel, ela adulterava e fazia sofrer tanto os obedientes que falhavam, como também os ímpios. Ela aumentava a opressão. E só pode ter autoridade aqueles que foram preparados para terem. Por isso a opressão, ela causa injustiça, porque é uma arma nas mãos de pessoas que não estão preparadas, capacitadas para agirem com juízo e justiça.
porque Deus mata também na justiça. A blasfêmia contra o Espírito Santo, quando não tem mais jeito, é quando é dois sintomas graves. A loucura para fazer o mal na injustiça contra os inocentes. E a enfermidade no físico. Porque Saulo já era enfermo na visão espiritual. Porém, a caminho de Damasco, Jesus foi ter com Saulo e o parou. E ele ficou cego no físico. Porém, ele disse: encontrei misericórdia. Fui blasfemo e encontrei misericórdia. E a palavra de Deus é inerrante, digna de toda aceitação. São esses dois sintomas: loucura para fazer o mal na injustiça contra os inocentes e enfermidade no físico. Quando você chega nesses dois sintomas, você precisará se arrepender já. Porque em Provérbios vai dizer: aquele que é muitas vezes repreendido, cairá sem que haja cura. Jezabel, Deus falou para ela: eu te colocarei numa cama. Porque Jezabel era idólatra, blasfema contra o Espírito Santo. Ela destruía a verdadeira obra de Deus. Em Tiago, capítulo 1, vai dizer que nós devemos ser cumpridores da palavra de Deus. Deus faz justiça, te dá autoridade para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões, te dá revestimento, te dá força. Você fica firme na rocha em santidade. Te tira da servidão. Da escravidão dos homens. E te coloca uma pessoa respeitada, por mais que não pareça pelos ímpios. Porém, Deus cumpre até uma certa parte. Depois ele deixará para que nós venhamos sermos cumpridores. Por isso ele disse: tive fome, não me deste comer. Tive sede, não me deste beber. Senhor, quando te vimos nesse estado? E ele disse: quando deixaste de fazer a um desses meus pequeninos na fé, deixaste de fazer a mim. Quem são esses pequeninos na fé?
não são aqueles que estão vindo agora. São os jovens pastores. Que Jezabel deixava na época de Elias, passando fome. Que Jezabel matava. Os pequeninos na fé não são os emocionados, os simpatizantes. Porque na hora da cura, vem 10 leprosos. Mas na hora da fé, somente um seguiu. Porque há a fé que cura do seu milagre e há a fé inteligente. Nosso Deus é fogo consumidor. A palavra de Deus é fogo que martelo que esmiuça a penha. O fogo é a presença de Deus. A glória é o fogo. E nós encontramos ambos na palavra, porque o verbo era Deus. E Deus era o verbo. E Jesus disse: eu e o Pai somos um. O verbo e Deus são um. Deus Santo de poder e glória. O verbo já está aí, a palavra. Se formos cumpridores da palavra e fazermos juízo com sabedoria na palavra, seremos abençoados. Não faltará nada para ninguém. Não faltará bênçãos para ninguém. Deus Santo tem poder e glória. A injustiça não está em olhar para cima e dizer: Deus. A injustiça está na ausência de sermos cumpridores da palavra. Essa é a necessidade que temos. Um vídeo de coisas ociosas na internet dá mais de 10.000 visualizações. Um vídeo para abençoar as pessoas na palavra de Deus, eles bloqueiam. Como seremos abençoados e prosperaremos nessa nação se rejeitamos a palavra de Deus? Deus Santo tem poder e glória. Não se esconde uma lâmpada debaixo do alqueire, mas coloca-se no velador. Porém, as profecias que o apóstolo Pedro disse têm se cumprido. Farão comércio de vós. Deus não está no comércio. Na igreja do comércio. E pela vaidade, eles entrarão nessas contendas. Com medo de perder. Porém, ninguém perde quando está em santidade aquilo que Deus te entregou. Jó só perdeu por causa da altivez.
Quem crê na glória a Deus? Jó começou a colocar um fardo pesado em seus filhos, exigir, e começou a ser altivo, soberbo. Ele não enxergava o pecado que tinha, a soberba. E ele profetizou: os meus olhos não conseguiam ver a Deus, mas hoje eu vejo. Jó estava cego. Porém, Jó precisava passar pelo calabouço espiritual, não físico. Para ser tratado. Na vida, nós passamos por calabouços espirituais. Jesus disse: se eu não te lavar, não tem parte comigo. Muitas pessoas têm medo das provações, da lapidação de Deus, como o vaso que se quebrou na mão do olheiro. O Senhor fez um vaso novo, como lhe apraz fazer. Você não precisa ter medo da capacitação de Deus. Você precisa confiar que se passares pelo fogo, chama não arderá em ti. Se passares pelas águas, elas não te submergirão. Deus está no controle, desde que você ande em santificação ao Senhor, Ele te ajudará. Não existe vida sem processo, sem capacitação. Sem melhora. E se recuar, a minha alma não tem prazer nele. É a vida. Se você pegar testemunhos de vida de pessoas que não são cristãs, você verá sofrimentos. E você verá que faz parte da vida. Se nós não tomarmos uma atitude, essas crianças tornarão vilões, perigosos. Se formos cumpridores, porque céu e terra passarão, mas as palavras de Deus não vão te passar. Quem é de Deus fala as palavras de Deus. A espada do Espírito. Conhecereis a verdade vos libertará. É fogo, é poder de Deus. Porém, nós vivemos uma geração a que trai Jesus pelo que tem mais dinheiro. Geração Judas. Geração que tem vergonha de assumir a Cristo. Geração que não confia na palavra. Geração que não confia na santidade ao Senhor. Porém, quem é submisso à vontade de Deus, o diabo não mata, porque está sempre sendo completado em Cristo. Judas traiu. Judas não se arrependeu, porque se tivesse se arrependido, não tinha tirado sua própria vida.
Judas teve remorso, como Esaú, que teve remorso, mas não achou lugar do verdadeiro arrependimento. Quem crê agora a Deus? Deus Santo tem poder e glória. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Jesus é fiel, graças a Deus. Muitas pessoas serão condenadas por não ajudarem como podem verdadeiramente ajudar. Você deve ajudar a pessoa que é esforçada em Cristo na fé. Os necessitados também, mas principalmente os domésticos da fé. Deus Santo tem poder e glória, onde nós não podemos desprezar, porque o corpo de Cristo é a palavra de Deus, é o Evangelho. Não adianta ter uma sinagoga maravilhosa na aparência se não houver palavra. Porque eles não conseguem pregar a palavra porque mataram o príncipe da vida. E chamam os de Jesus para anunciar, para edificar, porque brilho no olhar não simboliza que você está salvo, simboliza que você foi edificado pela palavra. Nada de se rejeitar, e é santificado pela palavra e pela oração. Mas Deus só aceita a santificação pela palavra quem está na palavra. E depois eles tentam puxar para o lado deles os de Jesus, fazendo com que esses venham se desviarem. E Jesus disse: ai daqueles que faz um dos meus pequeninos desviar. Melhor que colocasse uma pedra de moinho no pescoço e se lançasse nas profundezas do mar. Quanto mais pessoas você faz cumpridora da palavra de Deus, apagará uma multidão de pecados. Quanto mais pessoas você faz cumpridora da palavra de Deus, mais a chance de você ser ajudado. Ajudar uns aos outros. Deus Santo tem poder e glória. Porque alimentação, Deus ajuda. Saúde, Deus ajuda. Vida sentimental, os homens têm que ajudar uns aos outros. São seres humanos. Vestimentas, tem que ajudar uns aos outros. Se você tem muito e vê o seu irmão passando necessidade e não o ajuda, como pode estar o amor de Deus em você? Se você conhece um homem de Deus, da fé, uma mulher de Deus, e você tem algo que sobeja na sua vida,
e você não ajuda, sabendo que ele precisa da necessidade do que sobeja na sua vida, ele tem necessidade daquilo que sobeja na sua vida. Você se faz um pecador. Inflige um mandamento. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Agora, nem todo mundo pode ser rico, porque só merece prosperar quem ajuda mais pessoas. Ou nós seremos cumpridores da palavra e melhoraremos a nação, ou cometeremos blasfêmia contra a palavra de Deus, onde entra sofrimentos, derrotas, enfermidades, opressões, confusões, miséria. Toda essa falência vem contra a nação que não é cumpridora da palavra de Deus. Deus não vai fazer tudo por nós. Ele já fez. Agora é a hora de sermos cumpridores. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades, a outros seres que são conhecidos como hostes da maldade, e eles não gostam dos seres humanos. A única maneira de vencermos e aprisionarmos eles é sermos todos cumpridores. É uma ordenança que todos os homens venham obedecer os mandamentos em Cristo, dando glória a Deus Pai. Não pode ter outro. É assim que a palavra de Deus exorta de Gênesis a Apocalipse. Quem crê na glória a Deus? Esses seres, eles são demônios. Eles querem colocar uns contra os outros. Para que eles venham se fortalecerem e venham enfraquecer os homens. Quem crê agora a Deus? Jesus é fiel. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Eles enfraquecendo os homens, você usando o que é deles, você traz sobre si condenação e vira escravo deles. Sendo que Deus te chamou para ser forte, para ter revestimento, para ter poder, para ser príncipe, para ser rei, para ser filho de Deus. Eis que não vos chamo de servo, mas vos chamo de amigo. Consegue compreender esse mistério? A importância de nós, todos nessa nação, se unirmos contra os anticristos, que são esses seres. Porque o resplendor da glória de Deus aniquila esses seres. Divisão espiritual não pode ter, porque Deus é um só.
É o Deus da Bíblia, a palavra, é o verbo. Jesus disse: um reino dividido não subsistirá. Quem crê agora a Deus? Nem os demônios, esses seres, como também tem os extraterrestres, são iguais aos seres humanos. Os seres humanos brigam entre si, são tolos e precisam unificar a Cristo em seus corações. Porque a palavra de Deus é universal. A Assembleia dos Primogênitos, como está escrito na palavra. Deus Santo e poder e glória. Deus Santo de maravilhas. Você acha que Deus cria alguma coisa sem propósito? Tudo que Deus cria tem vida. Ou a gente se unifica a Cristo, ou nós vamos perecer. Vós sois deuses, mas morrereis como qualquer um dos outros príncipes. Ele nos chama, já encerro aqui, para sermos não vencedores, mais que vencedores. Há os vencedores, porém há os mais que vencedores. Amém? Fico com esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Deus te abençoe poderosamente.